Vamos tentar resolver um exercício que saiu numa prova de avaliação e que tem a ver com a curva da oferta e a curva da procura, os desequilíbrios, e também as elasticidades procura-preço. Bom, o que é fornecido no enunciado do teste é, dão-nos 3 bolinhas. A primeira bolinha diz-nos, ou dá-nos a informação sobre o preço mínimo. O preço mínimo é o preço que a empresa está disposta, a partir do qual a empresa está disposta a vender. Portanto, a quantidade oferecida é nula, implica que o preço seja 7,5, é o que lá está. Como se pode ver aqui no gráfico, a curva da oferta, o preço mínimo é exatamente isto, 7,5, preço a partir do qual a empresa começa a vender as suas quantidades produzidas. A bolinha 2 dá-nos exatamente um conjunto ou melhor, dá-nos preço e quantidades, dá-nos um preço 0 e um preço 1, uma quantidade 0 e uma quantidade 1, que é justamente para encontrarmos ou o B da curva da procura ou o D da curva da oferta. Eu olhei para os preços e para as variações dos preços e para as variações das quantidades. Ora, quando o preço inicial é 2, o preço final passa para 18, ou seja, o preço sobe. E o que é que acontece às quantidades? As quantidades, se fosse na curva da oferta, as quantidades subiriam, não é? Porque o declive da reta é positivo. Como, neste caso, as quantidades baixam, eu chego à conclusão que se os preços sobem e as quantidades baixam, eu estou perante a lei da procura, a lei da curva da procura. Ora, a lei da curva da procura indica-nos, portanto, que a curva da procura tem uma inclinação negativa, que é o que acontece exatamente com o B. O B vai ser menos 8. Portanto, se os preços sobem, descem, as quantidades descem, sobem. Portanto, como o preço sobe, então as quantidades descem. Logo, temos a curva da procura. A curva da procura é dada por esta expressão, QD igual a A mais BP. A terceira bolinha, que tem a ver com as reações dos produtores e dos consumidores, ora, isso nós conseguimos ver nos declives das retas, quer da oferta, quer da procura. E, portanto, isso significa que o módulo de B, porque o B vai ser negativo, portanto, o módulo B tem que ser igual ao D. Sabendo, então, o módulo de B, que depois transforma o B num valor positivo, portanto, ele aqui vai dar menos 8, o módulo de menos 8 vai ser 8, tiramos, então, o D, que é o declive da curva da oferta. Em resumo, vamos encontrar QD igual a A mais BP e QS igual a C mais DP. Como o B é igual a menos 8, que é a inclinação da curva da procura, logo o módulo de menos 8 é igual a D. Reparem, isto que vem daqui. Isto é equivalente a dizer que o D, ou a inclinação da curva da oferta, está aqui, é igual a 8. Ora, em resumo, QD, a expressão da curva da procura, é igual a A, que eu não sei, menos 8 é o B, P. E a expressão da curva da oferta é C mais 8, P. Portanto, daqui não sei nem o A nem o C. Como é que vamos encontrar o A com qualquer ponto dado da reta? Admitamos, então, usando este preço e esta quantidade, está bem? Este preço e esta quantidade, que é um ponto da curva da minha curva
da procura. Portanto, P0 igual a 2 e Q0 igual a 144. Então, 144 igual, portanto, eu vou substituir P0 onde? Aqui, e Q0 aqui. Cá está, 144 igual a A menos 8 vezes 2, é equivalente a esta expressão, portanto, eu resolvo a equação e dá-me que o A vai ser igual a 160. Portanto, em resumo, e colocando a segunda parte da resolução, a quantidade, ou melhor, a curva, a expressão da curva da procura é dada por QD igual a 160, que é o A, menos 8P, menos 8, que é o B, que é menor que 0. Já agora, como nota, deixo que a curva da procura, com inclinação negativa, apresenta aqui o chamado preço máximo, PM maiúsculo. E eu tenho aqui um ponto de interrogação porque eu vou ter que o calcular. Como é que se calcula o preço máximo na curva da procura? É o preço máximo que nos dá, portanto, é a quantidade procurada, portanto, ou seja, o preço máximo é o preço que o consumidor aceita quando as quantidades são nulas. Portanto, é só a partir deste preço máximo que o consumidor vai consumir. À medida que o preço baixa, portanto, se o preço for máximo, ele não consome 0 unidades. Ele consome à medida que o preço vai baixando. Não é? Isto aqui é racional. Portanto, admitamos então, para calcular o preço máximo, é QD igual a 0, sempre. Isto implica que o preço que eu quero encontrar seja o preço máximo, porque a quantidade procurada é 0. Ora, substituindo aqui o 0 e encontrando, portanto, o tal preço máximo aqui, ficava 0 igual, ou fica 0 igual a 160 menos 8P. Isto é equivalente, resolvendo a equação, a um preço igual a 20. Portanto, o preço máximo vai ser 20. Portanto, como podemos observar, o preço variará nesta estrutura de mercado entre 7,5 e 20. A quantidade oferecida, ou melhor, a curva da oferta, tem essa configuração, falta achar o C. Como é que o vamos determinar? Vamos usar as coordenadas do ponto mínimo. Vamos usar as coordenadas, portanto, do ponto mínimo, ou seja, que está aqui. Que é S igual a 0 e preço igual a 7,5. E vamos colocar estes valores na expressão da curva da oferta. E é exatamente o que vamos fazer. Portanto, 0 igual a C mais 8 vezes 7,5. Resolvendo a equação, vai dar um C igual a menos 60. Em resumo, a expressão da curva da oferta é igual a QS igual a menos 60 mais 8P. Portanto, basicamente, vamos ter uma curva de oferta deste tipo, em que o preço mínimo é 7,5. Como expliquei atrás, o que era o preço mínimo era o preço a partir do qual as empresas começam a vender. Se o preço for 7,5, 7,5, a empresa não vende. A empresa começa a vender a partir dos 7,5. Daí que isto seja importante para responder a esta questão. E como corolário fica que o intervalo de valores admissíveis para o mercado funcionar serão o preço pertencer, intervalo aberto, o 7,5 não pertence, não é admissível, e 20, também intervalo aberto. Portanto, preço mínimo para o produtor, preço máximo para o consumidor. E se perguntasse o espaço de valores não admissíveis, então a resposta seria: o preço não pode pertencer entre 0 e 7,5, reunido com um intervalo entre 20 fechado até mais infinito. E graficamente? Graficamente, temos que ter,
para representar graficamente, e neste tipo de exercícios é obrigatório representar com rigor, portanto, a chamada cruz marshalliana, portanto, o gráfico entre a interseção da oferta e da procura. Então, temos que ter quer o preço máximo, quer o preço mínimo, quer o ponto de equilíbrio. Ou seja, isto que aqui está, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é constituído pelo preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Portanto, é o preço a que vão ser vendidas cada uma das unidades das quantidades transacionadas. Ora, o preço máximo, nós tínhamos chegado à conclusão que era 20. E o preço mínimo era 7,5. 7,5 ou 7,5. O ponto de equilíbrio, como é que se calcula? O equilíbrio, ou as condições de equilíbrio, é a quantidade procurada igual à quantidade oferecida. Isto é equivalente ao seguinte: eu vou substituir QD pela curva da procura. Claro que não vou meter, é esta na mesma, desculpem, não vou meter QD lá, vou substituir QD por 160 menos 8P, ou seja, aqui. Não sei se consigo explicar assim. Portanto, cá está a curva da procura, 160 menos 8P, eu vou colocar isto aqui, que é esta. E QS está aqui. Vou colocar menos 60 mais 8P ali. Vou igualá-las. E vou igualá-las porque, de facto, no equilíbrio, quando há a interseção das duas retas, eu vou obter um único ponto comum. E esse ponto comum dá-me um preço e uma quantidade de equilíbrio. Esse preço, resolvendo aqui a equação, mais 8P passo para ali e fica menos 8P. O 160 passo para o segundo membro, fica menos 160. Resolvendo a equação, já agora chego aqui, eu tenho 2 menos, eu posso multiplicar quer o primeiro membro, quer o segundo membro por menos 1, ou tirar, se eu quiser, automaticamente, como eu fiz, o 16, o menos, e fica 16P 220, e o preço vai ser exatamente igual a 13,75. A isto eu chamo o chamado preço de equilíbrio. Como o preço de equilíbrio é este valor, vamos determinar a quantidade de equilíbrio e temos que confirmar se o preço de equilíbrio é mesmo 13,75. É preciso confirmar. Como é que vamos fazer isso? Bom, substituindo 13,75, quer na curva da oferta, da procura, quer na curva da oferta. Se QD for igual a QS, nós temos o preço de equilíbrio bem calculado, está bem? E é, portanto, o valor da quantidade de equilíbrio ou quantidade transacionada nesta estrutura de mercado. Portanto, assim faremos. 160 na curva da procura fica 160 menos 8 vezes, aqui era o preço, mas fica este valor. Na QS é igual a menos 60 mais 8 e vou substituir por preço por 13,75. Ora bem, se repararem dá 50,50. Está certo. A quantidade de equilíbrio, logo, está confirmado. O preço de equilíbrio é 13,75 e a respectiva quantidade de equilíbrio igual a 50. Ou seja, o ponto de equilíbrio é exatamente tem as seguintes coordenadas: 13,75, preço de equilíbrio, e 50, quantidade de equilíbrio. Ora, tendo isto, e como eu tinha dito inicialmente graficamente, eu iria de facto, de seguida, fazer a representação gráfica. E assim o fiz. Fiz, de facto, a representação gráfica. Fiz a representação gráfica. E graficamente, vem o quê? O que é que eu preciso para fazer isto graficamente? Preciso, portanto, quer do eixo do preço, o eixo das quantidades, eu posso colocar as quantidades até cá mais em cima, não é? Tentar representar isso com algum rigor. O preço mínimo, portanto, fazer uma escala que não tem que ser igual a esta, portanto, se não forem iguais, eu naturalmente que farei aqui 2 traçozinhos, e o preço mínimo é 7,5, como eu já tinha dito atrás.
o preço máximo é 20 e o preço de equilíbrio calculado dava 13,75. Ora, quando o preço de equilíbrio, portanto, eu preciso deste ponto e preciso do preço de equilíbrio, que vai dar as seguintes quantidades de equilíbrio ou transacionadas, 50. Portanto, tenho este ponto também. Depois o que é que eu faço? Uno estes dois pontos, que me dão exatamente o comportamento de quem vende, é a reta da curva da oferta, e a curva da procura vai tocar aqui e aqui. E o prolongo são retas, não são curvas. E tenho a expressão da reta da procura. Está bem? Aqui tenho o tal ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é igual a 13,75 de preço e está ali. E de quantidade igual, este aqui é pequenino, vai, igual a 50. Já agora, para terminar, eu chamo a este ponto o ponto de saturação. O ponto de saturação para quem consome, portanto, é a quantidade máxima consumida pelos indivíduos quando o preço é nulo. Portanto, chama-se o ponto de saturação. Como é que eu acho este ponto? Bom, eu digo que a quantidade, este ponto aqui tem, a quantidade é igual a 160. E porquê? Porque neste ponto, no ponto de saturação, o preço é nulo, ou seja, basicamente as quantidades são oferecidas ao consumidor e ele no máximo consome até 160 unidades. Isso, portanto, como as quantidades são oferecidas, são gratuitas, portanto o preço é nulo, implica que eu vou substituir o zero na famosa curva da procura, que era 160 menos 8P, está bem? Vou substituir o P aqui, está bem? Foi o que eu fiz. Portanto, isto fica equivalente a QD igual a 160 menos 8 vezes 0, isto vai dar 0, isto é equivalente a ter QD igual a 160. Portanto, encontrei, de facto, este ponto aqui, ponto de saturação. Isto é um preciosismo, mas penso que é importante para quem estuda estas matérias e economia, é importante fazê-lo com rigor e não às três pancadas. Depois iríamos para o exercício 2, mas como explica por favor, não é a Casa da Misericórdia, eu deixo isto apenas para os meus alunos, os meus explicandos, os meus formandos, chama-lhe o que quiserem.